Verifique se vocês estão escutando. Tem coisas que mudam, mas ter um diploma continua sendo melhor. Olá, tudo bom? Sim, tá saindo. Tá. Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da introdução. Antes de começar o vídeo, vamos lá recapitular o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos assistir esse vídeo, tá? Depois de assistir esse vídeo, eu vou estar analisando com vocês a introdução de uma monografia, de um artigo, as diferenças, tá? E aí eu acho que hoje vai dar para fazer isso, eu já vou estar direcionando vocês para fazer já a introdução para me entregar semana que vem ou na outra, né? Quem não conseguir fazer tudo nesta, somente nessa semana. E aí, quando eu passar esse vídeo, analisar os artigos, eu vou estar abrindo, né, para perguntas, quem tiver alguma dúvida, e esse vai ser o nosso tema de hoje. Então, para não ficar muito cheio, a tempo de fazer tudo, eu vou deixar sobre a questão de revista A, B, né, aquários, para explicar a semana que vem, que é a semana... Eu já vou decidir realmente dar 2 semanas para vocês para fazer a introdução. E semana que vem, como vocês vão estar construindo a introdução, na aula da semana que vem eu vou estar mostrando essa questão da quadros. Tudo bem? Ficou compreendido? Então, alguma dúvida, gente? Não, né? Então, vamos lá. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da introdução. O que deve ter a minha introdução? Foram perguntas de várias pessoas que eu reuni e aí eu coloquei tudo num vídeo só para deixar claro e tentar explicar aí para todas as áreas como que funciona uma introdução. Vamos lá. A introdução, a primeira coisa que você tem que ter na mente é que ela realmente se diferencia por área de atuação. Por exemplo, em alguns casos, nos materiais da saúde, a introdução já apresenta todo o contexto do referencial teórico que vai ser abordado. Mas na área da saúde, o referencial teórico não é como, por exemplo, de uma área da humanas, porque na área da saúde eles já vão procurar artigos que também possam sustentar a metodologia escolhida, nem que esses artigos já sejam uma espécie de revisão sistemática. Então, o que eu aconselho na questão de você entender a introdução por área? De você pegar alguns artigos da sua área e fazer uma análise, ou ler esse artigo de um jeito mais analítico, para entender como a sua área está abordando uma introdução. Há ainda que se pensar que, mesmo na mesma área, pode haver introduções que apresentem formatos diferenciados. Isso vai depender de quê? Da revista, da instituição, do professor que orientou, tudo isso vai impactar no formato da introdução. Então, isso é bem importante você fazer. Dê uma olhada analiticamente dos artigos da sua área, ok? Outro aspecto que você tem que considerar para entender como fazer a introdução do seu artigo é o quê? A utilização de autores ou não para fundamentar a sua ideia. Por quê? É bem aceitável que você já comece, principalmente se você não é doutor, que você já comece na introdução dizendo o contexto geral baseado em outros autores. Porém, em alguns casos, os professores não gostam. Quem são esses professores? Os avaliadores, aí vai estar de acordo com a revista, o professor que está ali orientando e também o meio que você está atuando, se o seu grupo de pesquisa, se seus colegas apresentam daquela forma ou não. É muito particular essa questão de ter ou não autores na introdução. Então, o que eu posso falar para vocês, de forma geral, sobre o que tem que ter, quais são os critérios que tem que ter na introdução, separado ou não, também vai depender muito do seu professor. Na nossa revista, a gente não separa a introdução. A introdução ela é um texto corrido apresentando esses critérios, tá? Dependendo da área, esses pontos que eu vou trazer aqui para vocês,
de uma forma ali dentro do texto relativamente organizada, mas não necessariamente em negrito, como eu já vi em alguns casos, ok? O que a gente tem que ter, então, numa introdução geral? Apresentar o problema. Então, o problema da pesquisa, ele tem que ser apresentado já na introdução e também no resumo, quando ele é um resumo sistematizado, porque todo material científico é o ideal que ele sirva ou que ele se norteie por um problema a ser tratado, um problema a ser respondido. E é muito benéfico que você traga esse problema já na introdução e também anteriormente no resumo também. Para quê? Como uma forma até de respeito, para que o leitor saiba em que dimensão você está tratando aquela questão. Como, por exemplo, eu estou tratando sobre depressão em pessoas com câncer. Então, você está dizendo qual é o problema já de cara que você está querendo tratar. Então, quem está pesquisando depressão em pessoas obesas, por exemplo, não vai ler o seu material, mas não porque não gostou do seu material, porque não atende à linha de pesquisa dele. Então, essa forma de você colocar o problema já no resumo e na introdução também é uma forma de respeito com quem vai estar lendo o seu material. Outro aspecto que deve ter na sua introdução são os objetivos. Sim, é necessário que você deixe bem claro os objetivos que você está norteando ou se norteando para executar aquele trabalho. Quais são os objetivos, o que você pretende alcançar. Também para que o leitor saiba que o seu material sirva ou não para a linha de pesquisa dele e até mesmo para ele resolver aquele problema ou procurar alguma investigação, ou se é um profissional que está no campo e quer saber informações sobre aquele tema, para saber se o seu artigo serve ou não de informação para ele. E aí você traz nessa introdução, de início, o contexto que você está trabalhando. É necessário, o que é esse contexto? É essa introdução para dizer o que é, da onde que é, que linha que você está seguindo, tem alguns autores bases, é como se você apresentasse o contexto ali, o que o seu estudo está trabalhando. E também, aí eu coloquei aqui entre parênteses, porque não são todos os trabalhos, aí vai depender da área e da organização que você está fazendo, é que a introdução apresente brevemente o método, tá, que você utilizou para executar. Só que a questão dos métodos vai depender da área, porque, por exemplo, em alguns artigos da área da saúde, é comum que na introdução ele já apresente o contexto, problemas, objetivos, toda a parte de sistematização teórica e o método seja o próximo tópico. Então, nesse caso, não vai ter. Agora, se você está fazendo um artigo mais de revisão, por exemplo, bibliográfica ou integrativa ou sistematizada através do estado da arte, você apresentar brevemente na introdução é o suficiente. E a apresentação do que vai ter o artigo ou o material, de como esse material ele é apresentado e organizado. O que vai ter na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte. Também está entre parênteses. Por quê? Porque não é todo o material que é necessário. Às vezes, como fechamento da introdução, o autor apresenta apenas o próximo tópico, só para dizer que andamento que ele vai estar dando, porque o resto já ficou bem claro quando colocou aqui. E aí colocar de novo é meio repetitivo. Então, métodos e apresentação você pode colocar, mas nem sempre vai ser necessário. Bem, pessoal, é isso que eu quero trazer para você hoje, que é justamente essa questão dos aspectos gerais que você tem que considerar na introdução, mas eu ainda recordo que o ideal é que você veja artigos parecidos ou materiais parecidos com a sua área, se é o seu orientador que está organizando aí o seu material, que está ali orientando, veja materiais que ele já orientou para ver se eles têm essa dinâmica própria e siga, que geralmente fica bem mais fácil. Se for para submissão de uma revista, aí você pode organizar ou pode investigar artigos que essa revista já tenha publicado, para ver se tem ali uma linha de aceite com relação à introdução. Mas dos aspectos gerais, é justamente isso que eu trouxe para você. Fazendo assim, dificilmente você não alcançará seu objetivo, tá certo? Então, um grande abraço, a gente retorna aí com as próximas dúvidas e até mais.
compreenderam o vídeo, as dicas que ela deu, tem coisas semelhantes, ela deu também algumas outras dicas. Alguém ficou em dúvida quanto à fala dela, a minha fala, algo assim? Queira que eu esclareça. Tranquilo? Acrescentou só, né? Confirmou e acrescentou algumas coisas, certo? Tudo bem, gente? Certo, professora. Paladinhos. Ela falou um pouco do que a senhora já tinha comentado também. A questão da Eu lembro bem da senhora contextualização, falando né? da contextualização, exatamente. Metodologia, ela fala da contextualização, ela diz sobre a questão da problemática. Problemática nada mais é também que pode estar Eu na só não vi ela contextualização. falando da justificativa que a senhora pede pra gente também na introdução, né? Pois é, essa justificativa, quando eu falei, ela é justamente tudo que está envolvido a contextualização no início. A justificativa é você justificar o porquê você está fazendo aquele trabalho. Porque quando a gente fala a palavra justificativa, a gente tem de lembrar o que a gente faz no pré-projeto. E não é um tópico que vai ficar, por exemplo, explícito, entendeu? A justificativa do trabalho. Não é. É na contextualização que você vai apresentar a problemática, que ela usa a palavra problemática, tá? E é na contextualização que você vai usar a justificativa. É um texto corrido que você vai mostrar isso, como eu disse daquela vez. Falar sobre as drogas, eu vou contextualizar justificando porque eu estou abordando aquele tema, vocês vão mostrar a realidade, então isso já é uma justificativa. E quando eu mostro a problemática, também é uma forma de contextualizar. Tanto a justificativa quanto a problemática está na contextualização, só que ela não vai estar com esse nome explícito. E aí eu poderia até dizer que eu usei a palavra justificativa, ela usou a palavra problemática, só que às vezes pode ficar meio confuso, porque justamente a gente remete ao projeto, que fica bem alinhado, né? Um tópico só de problemática, um tópico só de justificativa, um tópico só de objetivo. E aí, no caso, na introdução de um artigo já mesmo, isso vai estar tudo junto na contextualização. Entendeu, Marcelo? Entendi, sim, professora. Certo. Então, outra coisa que ela falou também foi sobre a questão dos autores, que não é obrigatório trazer, né, citações já na introdução. Isso é verdade, mas eu creio que quando você traz autores para embasar o que vocês estão falando, dá uma maior segurança, meio que dá um maior respaldo, meio que afirma mais ainda o que você está falando. É opcional, se você não trouxer, não quer dizer que vai estar errado, né? Vai estar incompleto essa introdução. Mas eu vejo que é interessante trazer, por isso que eu passo para vocês isso ensinando. Traga uma citação, no máximo duas, mas é bom trazer uma porque quando tu contextualiza, é bom tu confirmar o que tu estás falando com dados. Por isso que geralmente eu falo assim, coloque citações de dados, de estatísticas, isso realmente afirma, né, e traz mais seriedade e realmente mais confiança para o que você está falando nessa contextualização. Por exemplo, o Marcelo falou isso e realmente ele ainda confirmou trazendo o estudo embaixo. Realmente é uma realidade. Ele postou através de números. Então eu acho que dá um diferencial. Mas realmente ele não é obrigatório. Mas eu vejo que é importante. Né? Eu vejo que é importante. Alguma dúvida a mais, gente, que vocês perceberam, assim, no vídeo dela, nas falas anteriores? Tranquilo? Então vamos lá. Agora ela também falou assim, Professora, gente, pode falar, Thiago. professora, é, no caso, a- apesar da introdução já ter uma justificativa, você vai pedir um tópico como justificativa? Não, porque quando a gente já vai para artigo, não há mais esse tópico, justificativa. O tópico justificativa, ele vai quando vocês fazem o pré-projeto de vocês. A gente já está no artigo, Amém. entendeu? O artigo em si, ele só é resumo, abstrato, introdução, capítulos, né, parte teórica, conclusão, referências bibliográficas. Ele não tem um tópico igual como no pré-projeto de
justificativa, um tópico só de objetivo, não, o objetivo já vai estar dentro da introdução, né? Ele não vai ter um tópico, por exemplo, o único tópico que tem no pré-projeto que pode ser que fique também assim no artigo é o tópico de metodologia, né? Oi? Isso, de estágio? Exato, pode ficar aí. Seja bem-vindo. Já comecei a aula aqui, só passei um vídeo, tá bom? Aí esse vídeo eu vou estar enviando para vocês, agora eu vou estar analisando. Eu tenho que abrir aqui. Você quer sentar aqui do meu lado? Porque senão eu vou ter que chamar eles para explicar. Até eu chamar vai demorar, vai ter... Mas acho que dá para ficar acompanhado comigo. E aí, gente, o único tópico, né, que você vai ver tanto para projeto assim destacado quanto do artigo é o de metodologia, mas também é opcional e depende também da revista que você está escrevendo. Tem revistas que pedem a metodologia um tópico só para ela, tem outras não, que já pedem a metodologia dentro da introdução. Mas justificativa tópico só para ele, para o objetivo também, isso é só na pré-projeto, já no artigo não. Tá bom, Thiago? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Aí agora vamos só dar uma análise. Lembra que ela falou que é muito importante a gente analisar? Eu passei um artigo aqui para a turma, só confirmando o que eu falei semana passada. Tá bom? Você não perdeu nada assim, foi mais para confirmar mesmo que foi de semana passada. E aí agora a gente vai entrar na parte de analisar, que foi a dica que a professora do vídeo disse, né? Analise os artigos da sua área, né? Como eles apresentam a sua introdução. E a gente vai analisar esse artigo é da área de vocês, ó, atenção, introdução à física acadêmica, experimentação de psicologia. Ou seja, tem a ver com a psicologia, tá? E aí, olha aqui, só para vocês terem uma noção, a estrutura de um artigo científico, né, que a gente publica numa revista. Vem o nome, né, o título, o resumo, que é o que vocês ainda vão fazer do seu semestre comigo. Nós vamos ter uma aula somente para ensinar como construir um resumo, que é a palavra-chave. Vocês vão ter uma aula também, né, na aula de resumo, na verdade, vocês vão aprender também a fazer o abstract. Depois do abstract vem a introdução, que é o que a gente está aprendendo a fazer agora. Por isso que eu vou dar 2 semanas para vocês, porque o tópico da introdução é um dos mais trabalhosos, questão de elementos pré e pós-textuais, porque ele é um pouquinho mais longo, né? Esse aqui até que ele é pequenininho, porque a introdução de um artigo, ela realmente não é grande, diferente de uma monografia, né? Ela é uma página, ela está um pouquinho menos. Então, pode perceber que o resumo e o abstract são pequenos. Então, 1 semana vocês fazem isso, tá? Mas para a introdução, eu vou dar 2 semanas para vocês. A gente já vai analisar esse tópico. Aqui, olha, a fundamentação teórica é a parte do meio, que é o que vocês fizeram lá no 8º semestre de vocês. Primeiro capítulo, segundo capítulo, né? Esse daqui já está pronto, é o que vem depois. Olha, aqui eles separaram a metodologia, né? Como eu disse, a metodologia pode vir ou na introdução, ou embaixo da introdução, e nesse artigo aí, ele veio depois, né, foi na fundamentação teórica, depois dos capítulos, né, eles trouxeram um tópico, por quê? Eles trouxeram nos capítulos lá no final, porque aí é uma pesquisa de campo, diferente de vocês, que vai ser uma pesquisa bibliográfica, tá bom? Aí quando é uma pesquisa de campo, né, com resultados e discussões, a metodologia da pesquisa de campo, resultados e discussões geralmente vem lá para o final, tá? Mas não é o caso de vocês, né? Mas para vocês perceberem que tem diferentes estruturas, depende da revista, depende também do tipo de artigo que você está fazendo, né? Então, como de vocês é bibliográfico, geralmente a metodologia vem lá na introdução ou embaixo da introdução. Nesse caso aqui, ele vem quase no final dos capítulos, né, junto com resultados e discussões que ficam lá embaixo. Então, quem que vai fazer mestrado, doutorado, ou até mesmo TCC pós, com pesquisa de campo, geralmente obedece essa estrutura, tá? E aí vem a discussão, né, tudo direitinho. A discussão é bem comprida, porque tem certos artigos que eles realmente detêm a atenção deles em resumo, em discussão e na pesquisa de campo. A parte teórica, ela é pequena. Diferente de uma pesquisa bibliográfica, a parte teórica ela é grande e não tem, né,
essa parte de metodologia explicando a questão do campo, né? Tem metodologia, mas explicando a questão do bibliográfico, é diferente. Aí, ó, isso aqui tudo é discussão. Aqui vem as considerações finais. Vocês também vão aprender a fazer comigo considerações finais, né? A conclusão, no caso. Pode perceber que a conclusão de um artigo também não é grande. Ela é menos de uma página. Realmente ela é bem breve. E depois vem as referências que vocês vão organizar de acordo com as normas da ABNT. Então, essa é a estrutura de um artigo e alguns detalhes modificam do tipo de trabalho, do tipo de revista, do tipo de estudo, de pesquisa de campo ou bibliográfico, isso vai modificando. Mas obedece essa estrutura. Então, vamos dar uma olhada aqui na introdução, só para vocês já entrarem, né, conhecerem a estrutura. A introdução, vamos ver aqui. É exatamente o que eu falei semana passada. O que eles fazem? Eles contextualizam com a palavra deles. A professora Nardense tem uma citação. Mas percebam, eles primeiro falam em 4 linhas para depois trazer a citação deles. Então, sempre é contextualizando com a palavra de vocês primeiro, para depois trazer a citação. Nunca começa direto com a citação aqui em cima. Outra dica que eu dou para vocês. Não pense que é porque o artigo está publicado que às vezes a estrutura está perfeita. Porque às vezes o que acontece? Quando vamos supor que todos nós fazemos parte de uma revista, tá? E aí quando um artigo ele é enviado para ser aceito, primeiro tem uma análise dos professores. Tem professor que acaba focando muito no conteúdo em si. É igual, por exemplo, banca de TCC. Tem professor que é mais severo, outros um pouquinho menos severos. Também depende, né, da revista, se A, B, C ou D, né? E também vai depender de quem vai estar analisando. Tem uns que vão focar mais no conteúdo, já tem uns que pesam mais a questão da estrutura. Então você fala assim, poxa, a professora Letícia fala que não pode fazer contextualização tão pequena, e essa aqui está tão pequenininha, né? Por quê? Quando o artigo foi passado lá pela revista, eles aceitaram dessa maneira, mas o que vocês precisam perceber? Eles não aceitam começando com citação. Tem pelo menos uma pequena contextualização no início. Algumas revistas querem contextualizações maiores, que é o que eu também prefiro, né? E também tem outras que não, que aceitam essas pequenas, certo? Então, cuidado, né? Para falar assim, fulano, professora fala de uma coisa, o outro, quando a gente vê na prática é outra, como assim? É porque depende de quem é que está analisando, né? Tem uns que deixam passar dessa forma, pode ter contextualizado um pouco, já está bom. Outros não, vão ter outros que vão prestar mais parecido comigo. Não, está muito pequena essa contextualização, precisa de realmente uma discussão maior. Então, comecem a entender isso. Por que eu digo isso? Eu comecei a perceber isso quando eu fui fazer o mestrado. E aí eu pegava artigos, né, para ler, para ter, né, minha fundamentação teórica, e eu via erros. Caramba, isso daí foi passado pela revista, tem erros, assim, às vezes até gramaticais, de pontuação, e eu falava, isso foi passado. Porque pra gente acha que eles vão fazer como se fosse um pente fino com tudo, né? Mas às vezes tem revistas que deixam passar algumas coisas. Ou eles não perceberam, ou eles focaram, né? E deram atenção em outros detalhes que eles viram que ou para eles eram mais importantes, tá bom? Então entendam isso. Então, pelo que vocês perceberam, tem uma contextualização, eles vêm com uma citação. Olha, aqui, a professora disse que não é obrigatória a citação, né? Mas esse aqui também trouxe na verdade, bastante, né? Ele trouxe 1, 2, 3 citações. E aí, é o que eu disse a vocês. Não sempre porque foi aceito, porque às vezes a revista não é A, não é B, é uma revista realmente C, ou até às vezes não tem um qualis, também tem isso. Eu vou mostrar para vocês quando eu for falar sobre qualis. E eles deixam passar essas coisas, para não ver a questão do objetivo, claro. A metodologia eu até entendo, porque a metodologia deles ficou lá para baixo, porque é uma pesquisa de campo, mas o objetivo não está claro. E ele não concluiu, ele não deu uma fechada no final. Então, para vocês perceberem que, vamos supor, se fosse eu na banca, mais a professora do vídeo, ela também perceberia isso e acharia que estava incompleta essa introdução. Né? Então, primeira coisa que vocês precisam saber,
e reforçando novamente. Nem sempre porque foi aceito numa revista a estrutura está perfeita, tá? Porque o importante é que vocês na aula aqui estão aprendendo o melhor que vocês podem fazer de uma introdução. E vocês vão encontrar sim, né, revistas que vocês vão pegar artigos que não tá assim, vocês mesmos vão ter esse olhar crítico. Pega, a introdução poderia estar melhor. Né? Deixaram passar essa introdução, porque às vezes o que a revista pega? Nem olha para a introdução e eles querem saber realmente a metodologia. Eles querem saber realmente como foi essa pesquisa, se ela foi bem feita, se ela foi bem fechada, se ela teve lacunas ou não. E a introdução, a parte teórica, eles deixam passar, eles não ficam tão rígidos. Tá? Só que como a gente está se detendo em um tópico só, eu quero que vocês realmente aprendam o máximo que vocês podem fazer de uma melhor introdução. Porque vamos supor, se vocês escolherem colocar numa revista A revista ela é bem mais criteriosa, ela vai olhar tudo isso, detalhe por detalhe, ela meio que não vai deixar passar nada. Vai ter questões assim que vai voltar a revista para vocês, né, o artigo de vocês da revista, que você fala assim, com esse detalhe, caramba, eles pegaram, eles vão pedir para tu ajeitar detalhe. Então depende muito da qualidade, da revista da qualidade que ela é. C, A, B, C, a questão de ser mais rígido em questão de estrutura, algo assim. Tá? Então esse aqui foi um exemplo de introdução, como vocês viram. Vou trazer um outro exemplo de introdução aqui para vocês, que foi da minha monografia, do mestrado, só para vocês entenderem a diferença de uma introdução de monografia, do mestrado para artigo, tá? Vou abrir aqui. Porque eu não estou no meu e-mail, olha, coisa nada aluna. Isso. Porque eu estava achando, deixa eu tentar sair. Eita, que eu já vi até o TCC da Giovana ali. Maravilhoso. Tá aparecendo? Até parece. Não, professora, eu Deixa eu também ver a tenho uma prova aí, cópia dele. professora. Olha, como vocês são. Brincadeirinha, brincadeirinha. Vocês são. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Olha, Mariana também tá fazendo. Tá bom, parei. Vocês são difíceis. Para de ser inconveniente, garoto. Igual. Parei. Decisão. Deixa eu abrir aqui meu e-mail para mostrar. Fica com o olho colado na tela. Não é? Vou puxar aqui. Vamos abrir o meu agora. Então, no meu aqui para mostrar minha monografia, como é a introdução à monografia. Vocês vão começar a perceber a diferença, que ela é maior. Abrindo aqui, eu já vou passando a tarefa, tá? Semana que vem nós vamos nos encontrar, mas a aula da semana que vem o tema vai ser entender as quadras das revistas, sabe? Como é que eles analisam, como é que funciona isso, né? Não é tão simples assim, tem várias informações importantes para quem tem interesse em publicar em revistas mais exigentes, porque a revista mais exigente pesa muito mais também que o currículo, né? Então, semana que vem o tema da aula vai ser esse. E também, a partir de hoje, eu já vou dar a largada para vocês montarem e construir a introdução de vocês. Para me entregar dia 10, perfeitamente. Tá? Dia 10 eu já vou querer a introdução para corrigir. Tá bom, gente? É o tema que vocês escolheram do grupo. Pode ser aquele tema... Não, na verdade, é o tema dos capítulos do semestre passado. Vocês não construíram o primeiro e o segundo capítulo? Estou dando continuidade. É o mesmo tema. Então, eu até dou a dica de vocês relerem os capítulos de vocês, para vocês relembrarem exatamente o que vocês falaram, o que vocês escreveram, sobre o que escreveram, para que quando vocês forem fazer a introdução, resumo, conclusão, tudo, esteja alinhado. Os capítulos estejam falando A e os elementos pré e pós-textuais estejam falando B.
entendeu? Releiam os capítulos, relembrem o que vocês escreveram, sobre o que vocês trataram, para que quando vocês forem construir a introdução de vocês, que vai ser em cima já do capítulo, porque, como posso dizer, o capítulo é o grosso do trabalho de vocês, né, a parte principal do trabalho de vocês releiam para justamente conseguirem fazer a introdução, porque a introdução vai estar baseada totalmente no que vocês estão falando lá para baixo nos capítulos, certo? Ok, professora. Uma conta da Riachuelo. We're an wonderful world. Só diz, né? Essa questão de monografia foi em 2017. Estão chegando aí, né? Sim. Tá. Aqui para o meu resumo, meu destaque, a estrutura já é mais diferente, o seu trabalho é maior. Por exemplo, uma introdução, contextualizei só para vocês verem. Olha o tamanho da introdução, né, de uma monografia. É uma margem de 2 páginas, certo? Na monografia também o objetivo ele vem separado, tá? Pelo menos a estrutura que lá em Portugal pedia era assim, o objetivo geral específico ele vinha separado. Lembra, isso não é um artigo, isso é uma monografia. Para vocês começarem a perceber a diferença das estruturas. Aqui, olha, começa os capítulos. Mas, antes dos capítulos, eles pedem objetivo separadamente, tá? E eles, na introdução, a introdução ela é muito maior. Ela é uma média de 2 páginas. É justamente porque uma monografia de mestrado e doutorado, a pesquisa é bem grande, é bem aprofundada. Cada capítulo, às vezes, existem mestrado com monografias. O meu foi até pequeno, se eu não me engano, olha, foi 78. Só que é 78 contando com introdução, capítulo, né? Mas tem mestrado que vai para 100 e pouco, 150, dependendo do tipo de trabalho e da área também, né? Mas olha aqui, primeiro eu começo a contextualizar, em questão de estrutura, questão de escrita, tem as mesmas dicas da introdução dos artigos, tá? Tem contextualização, tá? Tem citações, olha aqui, para confirmar o que eu falo. Lá para baixo, eu dou um resumo e falo que eu vou, o leitor vai encontrar nos meus capítulos. Eu fiz dessa forma, ó, neste estudo será debatido, coloquei o título principal, falei o que seria debatido nos capítulos. O meu objetivo, no caso, o objetivo meu não, né, na estrutura, ele não vem junto com a introdução, porque ele já tem um tópico só para ele. A minha justificativa, né, a justificativa na monografia ela também não vem tão explícita, mas ela também já está sendo justificada aqui em cima na contextualização, tá? E a metodologia, ela não veio na introdução porque na monografia a metodologia vem separada e ela vem parecida com o artigo que a gente viu ainda agorinha. Ela vem depois dos capítulos. Depois dos capítulos vem o tópico da metodologia e depois da metodologia vem o tópico da discussão, né, e do... Vem aqui, deixa eu ver. Ó, o tópico dos resultados e discussões, tá? E aí a metodologia vem em cima. Como é uma pesquisa de campo, a metodologia ela é muito mais aprofundada, ela é realmente detalhada, ó, tipo de estudo, local de estudo, universo de amostra, critérios de inclusão, critério de exclusão, coleta de dados, aspectos étnicos, apresentação e análise dos dados, havendo tópico de resultados e discussões. Ou seja, em termos de metodologia, a metodologia vem depois do capítulo, igual ao artigo que a gente viu no anterior. Então, vocês têm que perceber, depende de revista para revista, o tipo de estudo que vocês estão fazendo, né, que estrutura tal revista segue. Né? Então, a gente percebe que também uma estrutura de um artigo é diferente de uma monografia. Tem essas semelhanças, mas também tem diversas diferenças. E é isso que a gente precisa começar a tentar para perceber as diferenças. Gente, até aqui alguma dúvida?
Não, né? Tranquilo. Então, vamos dar largada para a construção e introdução de vocês. Peguem lá os capítulos do semestre passado, releiam e façam a introdução. Semana que vem nós vamos estar vendo sobre quadros de revistas. E quem quiser já me mostrar alguma coisa dessa introdução pode me mostrar, eu posso dar uma olhada rápida. Mas fica para o dia 10 mesmo a entrega oficial da introdução de vocês para eu corrigir. Tudo bem? Essa aula de hoje... Professora, só me diga uma coisa, é só a introdução que a senhora quer? Só a introdução. E a introdução que eu quero é assim, igual de artigo, claro, lembrando, para não ficar confuso, né, que eu mostrei agora, tipos de introdução de monografia metodologia e objetivo dentro da introdução. Caso tenha alguma revista que vocês querem colocar, né, queiram publicar, e a metodologia é separada, eu vou aceitar a metodologia separada embaixo da introdução. Não é lá pro final, tá? Porque não é pesquisa de campo de vocês, é pesquisa bibliográfica. Então, terminou a introdução, na introdução tem contextualização, objetivo. Embaixo vocês põem a metodologia, ou vocês põem a metodologia dentro da introdução. Tá? É essa a estrutura que eu vou querer. Tudo bem? É mais ou menos a introdução, a senhora quer mais ou menos uma lauda, né? É uma lauda. Exatamente. O artigo é pequeno mesmo. No máximo uma lauda, posso até sentar um pouquinho menos, a não que seja tão pequeno. O mais importante é estar bem escrito. É por isso que eu fixei tanto ensinar para vocês a estrutura. Justamente que eu quero, mais importante é estar bem escrito. Vocês, como vocês viram, esse artigo que eu mostrei para vocês, o que vocês perceberam? Que ele tem um tamanho ok, né, de quase uma página, mas ele não estava tão complexo, não estava tão bem escrito. Então, o mais importante é estar bem escrito. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.